Bom dia, sejam bem-vindos aqui para mais essa live. Hoje nós vamos falar sobre relacionamento de pais e filhos. Bom dia, Ellen, tudo bem? Que saudades de pais. E hoje o tema da nossa live é relacionamento de pais e filhos. Tenho certeza que o tema vai ser muito legal e a gente vai entender por que tantos relacionamentos conflituosos, tantos relacionamentos em que os pais e os filhos acabam tendo muitas discussões. E isso, quando eu falo de relacionamento, eu não estou falando de criar. Bom dia, Ellen. Bom dia, Alexia. Saudade desse povo todo aí, viu? Que legal. A gente vai falar sobre relacionamento, né? De pais e filhos. E esses relacionamentos, eu não estou falando apenas de relacionamento de crianças com os pais. Vou falar de relacionamentos do adulto. Aqui, Carlos, bom dia. Seja bem-vindo. Então, a gente vai falar desse tipo de relacionamento onde, até hoje, o adulto ele tem um relacionamento infantilizado com os próprios pais. E o que isso tem a ver, né, com o nosso formato de corpo? Que através do nosso formato de corpo, nós conseguimos identificar qual o tipo de relacionamento que a gente tem com os nossos pais, né? Se são relacionamentos na fase, né, de pais e filhos mesmo adultos, ou se ainda está existindo um relacionamento infantilizado. E a gente vai falar aqui sobre metanoia do sucesso. Davidson, seja bem-vindo. Rosa, seja bem-vinda. A gente vai estar falando então, né? Mon Marquette entrou. Então, sejam todos bem-vindos. A gente vai falar de relacionamentos. Para pensar, você que já está aqui comigo, né? Primeiro, uma boa semana já para todo mundo. Quero desejar que a gente veio de um final de semana ou de alguns decretos, né? Em algumas cidades já foram que o pessoal vai poder voltar com toda a restrição aí a trabalhar. Então, já uma semana abençoada aí para todo mundo. Mas vamos falar como que a gente lida com esse tipo de relacionamento com os pais, né, na idade, né, como está sendo isso. Bom, a primeira coisa que eu quero falar aqui para vocês, e de cara, se vocês já tiverem alguma pergunta, quero que vocês já coloquem aqui para mim, tá bom? Hello, né? Aí, sejam todos muito bem-vindos. Simone, sejam todos bem-vindos. O que eu quero falar para vocês é que, quando eu estou fazendo essa pergunta de como é o nosso relacionamento com os pais, e aí você vai poder identificar o tipo de relacionamento que você tem com os seus pais, e tudo isso, Alex entrou, seja bem-vindo. E tudo isso, pessoal, quando a gente fala de relacionamento, o primeiro relacionamento, né, que a gente tem para falar são os relacionamentos da nossa infância. Isso sem dúvida. E o que isso tem a ver com a vida que eu tenho hoje, com as ações que eu tenho hoje, com o meu sucesso financeiro, meu sucesso profissional, o que esse relacionamento com os pais impacta na minha vida hoje. Então eu quero começar a falar para vocês o seguinte: vocês já perceberam que existem pessoas que tudo que elas fazem, elas passam a ser dependente dos pais, mesmo depois de uma certa idade, mesmo depois de uma idade que ela já teria autonomia, independência? E quando eu falo isso, pessoas que já têm o seu próprio dinheiro, pessoas que já moram sozinhas, ou pessoas que já são casadas, ainda têm relacionamentos com os pais infantilizados, né? A gente vê principalmente aqui, né, Jennifer, seja bem-vinda. A gente vê principalmente, a gente vai começar a identificar algumas situações onde isso pode estar acontecendo. Primeira coisa que eu falo, vamos pensar, né, que a gente tem aqui, quando eu explico nos nossos treinamentos, que a gente tem 5 fases, 5 traços. E esses 5 traços de formato de corpo, eles mostram pra gente como foi esse relacionamento na infância com os pais.
E aquele impacto que você sofreu lá na sua infância, ela vai revelar exatamente as mesmas ações que você tem hoje no mundo adulto. Vamos colocar assim. Então pensa aqui comigo. Deixa eu só tirar já a capinha do meu celular, porque daqui a pouco ele começa a aquecer e ele... para aqui, vira uma partinha do meu closet aqui, gente. Daqui a pouco ele para e ele começa a aquecer e ele me tira aqui do ar. Então vamos lá. Então cada idade, né, ela desde a sua fase de útero até os seus 5 anos, ela mostra exatamente que tipo de mente que você vai ter. Exatamente. Quando eu falo exatamente é porque você pode olhar para uma pessoa, que é o que eu faço hoje, eu olho e eu sei exatamente a forma com que essa pessoa pensa, que ela sente e o que ela tem de mais de recurso, de evidência. E tudo isso foi lá. Então vamos voltar lá falando daquela fase dos pais. Vamos supor que uma criança, numa determinada fase, na fase da fome. Vamos pensar que cada idade pode sentir fome e desenvolver recursos diferentes. Uma criança que sente fome, por exemplo, dentro do útero, uma criança que sente fome com 7 meses e uma criança que sente fome com 3 anos. Ela vai agir da mesma forma? Pensa comigo. Uma criança que ela sente fome dentro do útero, qual é o recurso que ela tem? O único recurso que ela tem é se desconectar dessa fome que ela está sentindo. Aí a gente vê um dos motivos do traço esquizoide. São as pessoas que são mais reflexivas, as pessoas que são mais na sua caverna, que elas pensam mais de um jeito específico. Agora, uma criança que sente fome com 7 meses, o que ela vai fazer? Ela vai chorar. Ela consegue expressar de uma forma diferente aquilo que ela sente. Então, e daí vamos lá, que essa mesma criança, aí com 7 meses, sente fome e não se sente suprida. Por quê? Aquela mãe não se conectou com aquela criança. Não necessariamente pela forma de amor. Então, é isso que eu sempre falo pra vocês, né? Coloquem aí amor nas minhas palavras, porque cada criança vai sentir de uma forma. Então, aquela criança, ela pode estar sentindo que é abandonada. Então, ela vai fazer o quê? Ela vai chorar muito, porque ela quer a necessidade dela suprida. E quando ela sente isso, essa mãe pode estar com problema de relacionamento, essa mãe pode estar doente, essa mãe pode ter morrido, essa mãe pode ter acontecido diversas coisas com ela, que ela não supre a necessidade dessa criança. E uma criança com 3 anos, com fome, já é totalmente diferente. Ela já tem uma certa autonomia. Ela pode falar, eu estou com fome, eu quero comer. Então, ela também vai desenvolver um outro traço. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente começa a entender esta parte lá de trás, como foi a sua infância, você consegue exatamente trazer para o seu dia atual. E isso independe da sua idade. Então, que mente o seu corpo carrega? O seu corpo carrega uma mente que foi desenvolvida lá atrás na sua infância, no seu relacionamento com os seus pais. E daí existem hoje crianças, né? Crianças de 30, de 40, de 50, de 60 anos que ainda vivem para ou punir os pais. Bom dia, Gama, seja bem-vinda. Que eles vão passar relacionamentos, né, de relacionamento com os pais, que eles vão ter vidas muitas vezes destrutivas para se vingar dos pais, ou a parte emocional, a dependência emocional dos pais que não foi bem resolvida lá atrás. Então você que tá aqui comigo, eu já quero que você coloque como é o seu relacionamento, né, com os seus pais. É um relacionamento saudável? E mesmo você que não tem mais os seus pais vivos, como foi esse relacionamento? Né? Como que ele foi baseado? Ele foi baseado no abandono, na rejeição? Ele foi abandonado na falta de pertencimento, na traição? Quando a gente começa a entender isso, você vai começar a entender que todas as coisas que você faz, elas têm o mesmo princípio, o mesmo mecanismo para você se defender de um tipo de dor. Então, eu anotei aqui uma coisa bem legal, né, pra gente poder falar aqui nessa live de hoje, que é como a gente faz, cada traço funciona nessa parte de relacionamento. E isso é muito interessante, porque quando a gente vai falando disso, a gente vai entendendo por que muitas coisas não acontecem na minha vida. Por que eu tenho uma vida
né? Que ela sempre gira no mesmo lugar e eu não consigo me destacar. Eu não consigo me destacar na minha vida pessoal, na minha vida profissional, porque, ai, bom dia, seja bem-vinda. Porque todas as minhas ações voltam para uma ação infantilizada de uma criança que está lá atrás, né, pedindo a atenção ainda do pai ou da mãe. E vocês acham que isso é incomum? Muito pelo contrário. Essa necessidade da atenção que o adulto tem em relação aos pais, se você está na sua dor e não está no seu recurso, ela é muito maior do que você pode imaginar. Existem pessoas que elas... Olá, Anderson, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos aqui. Né? Existem pessoas que ela se recusa, né, a mudar a dar um passo para frente. Por quê? Porque vai ficar longe dos pais. Ela se recusa a trocar de carro sem pedir autorização dos pais. E muitas vezes esse adulto vai fazer com que os seus relacionamentos e que a sua vida financeira, de uma forma inconsciente, que ele faça de tudo para isso dar errado. Para quê? Para ele poder voltar, ter aquele cuidado do pai, ter aquele cuidado da mãe, preencher aquele vazio que ele sentiu lá atrás, para que ele seja preenchido agora na forma adulta. E isso é uma coisa tão inconsciente que as pessoas elas fazem e ainda elas se perguntam assim, ó: nossa, eu não sei por que a minha vida se repete neste padrão de comportamento. Eu não consigo entender, porque ela não sabe que ela carrega uma mente que é uma mente de abandono. Então, todas as ações que ela for tomar é para perder, né? É para suprir essa dor de abandono que ela teve lá da infância dela, ó. Hoje é saudável, mas não me sentia amada. Olha só, né? Então deve ser a Paty aqui, né? É a Paty. Ó, hoje é saudável, mas eu não me senti amada. Então, se eu não sou um adulto saudável, onde eu não sinto o amor e a minha criança está ali sentindo aquela dor de abandono, eu vou ter muitas ações onde eu vou fazer de tudo para voltar com aquela ação infantilizada para suprir essa dor. Vocês já conviveram com pessoas que você fala assim, gente, que pessoa birrenta, parece uma criança, que faz birra quando as coisas não acontecem da forma que ela quer, e ela faz birra porque tem que ser tudo do jeito dela. E quando eu pergunto isso pra você, isso é um comportamento de quem? De um adulto ou de uma criança? É de uma criança que está na dor lá da sua infância, porque não teve um relacionamento muitas vezes saudável com pai e mãe. Então, quando a Paty fala aqui, ó, hoje é saudável, mas eu não me senti amada. E quando eu não me sinto amada, quais foram as coisas que eu ouvi na minha infância? Quais foram as coisas que eu ouvi e que me fizeram ficar tão apegada dessa forma? Qual é a disputa? Será que eu me senti amada pelo meu pai e pela minha mãe? Será que quando eu estava na época de escola, ou descobrindo, falando, comecei com a minha autonomia, por exemplo, será que eu fui apoiada? Será que eu fui uma criança humilhada, rejeitada, deixada de lado? Que tipo de infância você teve? Foi aí que você formou exatamente uma mente e essa mente formou exatamente o formato do corpo que você tem hoje. Então, quando a gente olha para um adulto, a gente consegue identificar como foi e como está o seu relacionamento com pai e mãe. E a gente vai falando, quando a gente fala isso, é tão oculto isso que você não consegue, às vezes, mudar de emprego, por exemplo, ir para outra cidade, ir para outro país, porque esse vínculo, né, de afetividade é tão importante para você que vai ser rompido. E quando ele é rompido, o que você faz? Você vai ficar na dor. Então, como você precisa dessa necessidade, né, como é necessário para você, você precisa dessa forma de se sentir amado, você vai continuar andando em círculos, porque medo dessa perda. Medo de perder essa situação dessa pessoa que está perto de você. E aí vem o outro X da questão, para quem é pai e mãe. Que tipo de relacionamento que você faz com o seu filho? Aí é um relacionamento do quê? Ó, sentimento de rejeição. Ah, obrigada, Paty. Obrigada de verdade, viu? Né, que legal que a Paty, né, ela passou, né, por um processo de coaching, foi muito legal. E que bênção, né, Paty, poder identificar tudo isso. Olha só, e a Paty é uma pessoa que ela tá aí, ó, subindo.
Porque quando você é um adulto saudável, você é suficiente para cuidar da sua criança, da dor da sua criança. Porque todos nós temos dois tipos, né? Eu sempre falo isso nos treinamentos. Dois tipos de dor. A dor existencial e a dor circunstancial. A dor existencial é a dor de cada traço lá da sua infância e como foi esse desenvolvimento. Então você pode ter dor de rejeição, de traição, de humilhação, de abandono. E a gente também, todos nós temos, né, um pool, porque todos nós temos um pouquinho de tudo, mas aonde foi o nosso impacto maior? Em que fase da nossa vida o impacto foi maior? É por isso que a gente fala que, olhando o formato de corpo de uma pessoa, a gente sabe exatamente que tipo de mente que ela tem. E esse tipo de mente, ela vai ter para as ações profissionais, com dinheiro, relacionamento, sexualidade, espiritualidade. E a gente fala de pai e mãe, mas existem muitas pessoas que elas também entram na religiosidade, que também é uma forma de relacionamento. E às vezes a gente está com a nossa vida patinando, não saindo do mesmo lugar, porque quem é o oculto que tá aí, né? Principalmente entre pai e mãe. Quem é o oculto que te permite, por uma dor emocional, te manter nesse mesmo patamar? E você fala, nossa, eu só encontro pessoas com o dedo, eu falo, né? Às vezes as pessoas brincam. As pessoas de dedo podre só encontram relacionamentos destrutivos. Por quê? Vamos pensar. Uma menina, na fase ali dos seus 4, 5 anos, ela tinha uma dependência muito grande de ter uma atenção do pai, de ser vista pelo pai. E aí pode surgir duas situações, ou o menino também, tanto faz, que queria a atenção da mãe, muita necessidade dessa atenção. Aí de repente essa criança via o pai batendo na mãe, ou a mãe traindo o pai. Olha a situação. Essa criança, olha a base que ela vai ter de relacionamento. Aí, segundo, não viu nada disso, tinha uma família legal, só que a menina o tempo inteiro disputava com a mãe a atenção do pai, querendo ser a pessoa mais vista, mais olhada o tempo todo. Ela tinha essa necessidade muito grande e o pai retribuía essa atenção. Só que isso foi de uma forma exagerada. O que vai acontecer? Quando esta mulher ela se torna adulta, ela simplesmente vai entender que o homem da vida dela é o pai. O coração dela vai pro pai. E o menino, a mesma coisa, né? Teve uma mãe que colocou amor, demandou excessivamente. Você é meu mundo, você é tudo pra mim, você é o meu príncipe. Daí essa mãe colocou toda a expectativa dela em cima deste menino. O que vai acontecer? Né? Daí a gente fala nessa fase de 4, 5 anos, a gente já desenvolveu o traço da rigidez. Então, o relacionamento de pai e mãe nessa fase é extremamente importante. E quando eu desenvolvo esse traço da rigidez, eu quero o quê? Eu quero a atenção daquele pai ou a atenção daquela mãe só pra mim. Numa dessa vem um irmão, numa dessa acontece um divórcio, numa dessa um dos pais vem a falecer ou fica doente. Olha só, então aí evidencia ainda mais, minha mãe foi tudo pra mim ou meu pai foi tudo pra mim. Quantos atendimentos que eu pego e vejo que pessoas não conseguem destravar os seus relacionamentos e vida profissional porque tem essa gratidão tão exagerada que o pai é o centro da atenção ou a mãe é o centro da atenção. E sabe o que vai acontecer com isso? Essas pessoas, elas não conseguem ter bons relacionamentos porque se eu tiver um marido muito bom, ele toma o lugar de herói do meu pai. Ou se eu tenho um relacionamento muito perfeito, o meu pai deixa de ser o homem da minha vida. E vocês acham que isso é besteira? Isso é muito mais comum do que vocês imaginam. Pessoas que não conseguem ter relacionamentos saudáveis e nem vida financeira para ganhar dinheiro. Por quê? Se eu tô muito bem financeiramente, o que vai acontecer também? Meu pai não precisa mais cuidar de mim. Meu pai, ele passa a ser uma figura desnecessária. E como a minha dor inconsciente tá lá na que eu preciso dessa pessoa comigo, eu preciso demandar desse amor, eu preciso demandar desse cuidado. E o homem, a mesma coisa. São aqueles homens que vão procurar esposas que não se dão bem com a própria mãe. Sabe por quê? Porque ele continua sendo o queridinho da mamãe. Ele vai ser o queridinho dela, da esposa. Por quê? Com a esposa ele faz sexo.
E ele vai ser o queridinho da mamãe, porque a mamãe é aquela que fala que a roupa dele não tá bem passada. Ele vai falar que a esposa gasta, coitado do meu filho, trabalha tanto e essa esposa abusa dele, né? Então a gente começa a entender os relacionamentos atuais que você está vivendo, ele tem tudo a ver com como foi a sua infância, desde a fase uterina até a fase que a gente fala, né, mais ou menos de 5, 6 anos. E se você começar a olhar aqui agora, né, fazendo aí uma análise de como está a sua vida amorosa, a sua sexualidade, como está a sua vida profissional, o seu trabalho, você vai ver quem é a pessoa que está por trás disso. Se tá muito bem, não, eu tive os pais, foi super tranquilo, foi super saudável, mas cada um vive a sua vida, cada um tem sua história, a gente tem relacionamentos sim, a gente se encontra, a gente tá junto, mas cada um passa a viver a sua vida com a sua autonomia. A gente vê adulto saudável, mas se você é aquela pessoa que precisa sempre do apoio, do que o pai vai falar, do que a mãe vai falar. Se você é essa pessoa que precisa sempre dessa validação, será que inconsciente você não está vivendo uma manipulação para tentar suprir uma dor lá de trás, que você teve lá na sua infância, onde você não foi visto, e agora então eu faço de tudo para passar a ser visto? Então aqui, quando eu falo com vocês, eu falo das duas situações. Eu falo tanto da situação de você como filho, como foi o seu relacionamento lá atrás, na sua infância com seus pais, se você era muito acusado, se você era muito deixado de lado, porque às vezes você não é o filho nem o mais velho e nem o mais novo. Então o mais velho que tem aquela responsabilidade, que o pai coloca toda aquela admiração sobre o filho mais velho, ou o filhinho caçula, que é aquele que passa a mão na cabeça. Então você geralmente pode ter sido o filho do meio. O filho do meio é o quê? Aquele que precisa fazer muita força para ser visto. Então daí que tipo de caráter, que tipo de formato de corpo esse perfil vai desenvolver? Ele vai desenvolver uma psicopatia. Por quê? Eu ser não basta, eu preciso ser bom, eu preciso fazer para que as pessoas possam olhar para mim, para que os meus pais possam olhar para mim. E daí nesse momento dessa infância, ele vai fazer de tudo para manipular, para a situação ser do jeito dele, para as coisas acontecerem. Aqui, né? Nisso mandou coraçãozinho, Natália já pôs um joinha, né? Então a gente começa a entender que tipo de mente um corpo carrega. Aqui, ó. Quando você começa a se olhar, tudo muda. Isso, Paty, que você está falando tem tudo a ver, super identificante, né? Edificante. Porque daí você... E o que é interessante aqui, né, que a Simone colocou? Porque você vai começar a entender por que você tá pensando isso. Porque às vezes você fala assim, eu não entendo por que eu penso essas coisas. E quando eu passo a olhar no espelho e saber quem eu sou, só pelo formato de corpo, eu sei quais são as minhas dores. Por exemplo, eu olho o formato do meu rosto, eu sei onde eu tenho um tipo de dor. E quando essa dor chega, né? Eu sou a filha mais velha, no caso. Eu sei, tá? Por que eu sinto isso? Porque quando chegou outro, eu fiquei pra trás. Só que eu fiquei pra trás ou eu me senti deixada pra trás? É isso quando a gente fala, né? Ó, bem isso só do meio. Olha só a Natália colocando, né? Então, quando a gente precisa ser muito bom pra ter atenção. Quando você é o filho do meio, que a gente sempre, às vezes, se sente, não significa que isso tenha acontecido. Como eu sou o filho do meio, eu não sou nem o mais velho que tem aquela responsabilidade, que é aquela pessoa que ela tá em evidência, e eu não sou nem o mais novo, o que demandou atenção, paparicado. Eu sou aquele que eu preciso provar o tempo inteiro que eu posso, que eu sou bom, que eu consigo. E isso é fácil? Imagine que a gente tá falando de um adulto. Agora imagine uma criança de 3 anos entendendo esse ambiente, entendendo essa demanda. Vocês acham que é fácil para uma criança viver isso? Ela entender, peraí, ela não tem o filtro de falar, não, minha mãe tá cuidando mais do meu irmão mais novo, porque ele acabou de chegar, ele precisa de mais atenção. E tem o mais velho que tem as responsabilidades. O filho do meio, uma criança de 3 anos, uma média, ela não vai entender. Ela vai só entender assim, peraí, eu preciso fazer algo para a atenção vir para mim. Porque eu também preciso de atenção. Então ela vai desenvolver dentro dessa autonomia aquela situação de negociação.
Eu preciso ser aquele que eu tenho que trazer atenção para mim. E nisso a psicopatia, ela desenvolve assim, ó, nível hard. Que tem uma dor envolvida? Sim, tem uma dor. Mas também tem um recurso sensacional, que vai ser a negociação. Então, hoje, um adulto que tem o traço mais psicopata, né? Que eu tô até aqui, a Natália tá interagindo, eu vou falar com ela, né? Falando também. Se esse adulto tem mais esse traço psicopata, ele vai ser um encorajador, porque ele sabe o quanto é difícil você ter que fazer tudo para ser bom. Ele vai ser esse encorajador, mas ele vai ser também o negociador. Eu sei que é importante, né, dentro dessa fase, eu saber negociar com o irmão mais velho, eu saber negociar com o irmão mais novo. Eu preciso também estar em evidência, porque uma criança, ela também precisa ser vista, e um adulto também. Só que daí hoje, se você é um adulto saudável, né, nesse relacionamento entre pais e filhos, você vai ser um adulto saudável e você vai usar desse traço que foi desenvolvido lá na sua infância de uma forma o quê? De uma forma muito produtiva. Você vai ser aquela pessoa que vai estar vivendo a sua vida, que vai estar ganhando dinheiro, que vai estar com um relacionamento super top. Daí a gente começa a ver, então, como é o seu relacionamento hoje com seus pais. E daí a gente vem para outra esfera, como eu lido com os meus filhos, como eu estou lidando hoje para quem tem filhos aqui, até para eu saber se você tem filho ou não. Coloque para mim, né, das pessoas que estão aqui comigo, quantas de vocês têm filhos? Porque quando a gente daí fala, já muda a situação, muda o cenário, né? Como eu estou agindo com os meus filhos? Que tipo de mãe, que tipo de pai eu fui? Aquele pai que humilhou, aquele pai, né? Que foi aquele pai que incentivou, que colocou pra vida? Ou aquele pai que quis sempre manter aquele filho perto, aquele filho para quem manda, né? Aqui é o Bruno, aqui a Thalita 3, o Bruno também ergueu a mãozinha aí. Então vamos lá, vamos pensar como que você age. Até interessante a Thalita colocou que ela tem 3. Olha só, né? Aqui a Paty 1. Se você tem 3 filhos, o que a gente costuma a ouvir muito, muito, muito das pessoas, né? Bom dia! Gente, a minha mãe tá aqui, hein? Falando aqui de mãe, a minha mãe apareceu aqui, né? Quando a gente tem 3 filhos, por exemplo, que é o caso, né? É o meu caso aqui, ó. Brasileiro... Vou ver como que você quer ser chamado aqui. Sou o mais velho e tive que me esforçar muito para agradar meu pai. É bom me entender. Olha que incrível. Ó, Ricardo também tem 3 filhos. Então, para vocês que têm mais que um filho, isso que eu vou falar agora é algo que você tem que levar para sua vida. Você precisa pegar essa informação e pegar e levar ela pro Ismael. Tá, Jó, Ismael? Você tem que pegar... E tem a Amanda de 10 aqui, a Simone. Então, peguem essa informação e guarda, registra na tua mente e nunca mais esquece dela. Aqui, a Ellen tem uma que eu conheço, que é uma linda, né? Uma psicopata cheia de recursos e qualidades, né? É isso aí. Então, vou trazer a dica aqui pra vocês. É o seguinte, nunca trate as pessoas da mesma forma. A gente ouve demais de pais que têm mais que um filho. Mas eu trato igual. E para um funciona e para outro não. É claro que para um vai funcionar e para o outro não. As pessoas não são iguais. Se você tem mais que um filho aí, pega 3 fotos ou põe os 3 na sua frente, faz uma colagem, coloca a foto dos seus 3 filhos, aí vocês que me falaram que tem 3, né? Coloca essa foto e olha o formato de corpo deles. Conversa aí com a sua esposa ou com o seu esposo. Conversa com eles e vê como... Tentem se lembrar de como foi a gestação de cada uma dessas crianças. Ou desses já podem ser adultos, né? No caso da minha mãe, tem 3 mulheres adultas. A Cidinha aqui também tem um monte... Né? Tem acho que 4 filhos, né, Cidinha? 3 filhos. 3 ou 4? Coloca aqui, acho que é 4, né? Coloca a foto, um do lado do outro. Você vai olhar, vai ter aquele que tem o rostinho mais comprido, o rostinho mais redondo, aquele que é mais redondinho, aquele que é mais, com o corpo mais delineado. Você vai entender, fala, peraí, como eu posso tratar as pessoas de uma mesma... 4, verdade. 4 filhos. Como que eu posso... Ai, mãe, né? Essas mães, né? Como que eu posso tratar as pessoas da mesma forma
se elas são diferentes. A gestação de um pode ter sido super tranquila. A gestação do outro veio no susto, você não esperava. E talvez você nem queria aquele filho. Aí fala, nossa, Patrícia, mas como você pode falar assim? Viu, tá aí dentro de você. Se você sentiu isso, não adianta querer se enganar, não. Porque o seu filho, ele sentiu. Entendeu? Aqui, ó. Aqui a Thalita falando, meu esposo, passamos a fazer isso. E por incrível que pareça, mas ela é psico, a do meio oral e a caçula é masoca. Olha só. Então, que interessante. Se você for parar para olhar a gestação de cada um deles, foi diferente. Se você olhar a condição financeira que você se encontrava, pode ter sido diferente. Para um filho você podia estar em casa, não precisou trabalhar. Para o outro você já precisou sair trabalhar. Então, foi diferente. Cada uma dessas crianças, elas recebem a informação de uma forma totalmente diferente. E se o impacto foi na parte da gestação, aquela criança veio do susto, meu Deus, não era o momento. Não tô falando que hoje você não ame, mas que naquele momento pode não ter sido aquilo que você esperava. E, gente, e tá tudo bem, porque senão você também vai continuar um pai doente. Aí eu identifico isso. Ah, mas quando o primeiro nasceu, eu pude ficar em casa, eu amamentei, eu dei o peito. O segundo, já tive que sair trabalhar. Ele já ficou com outra pessoa. É o mais oralzinho. É aquele que você vai ver que é o mais chorãozinho, que quer falar mais e que precisa mais da sua atenção, que precisa mais do abraço. Aí tem aquele, ó, por exemplo, o psicopata. Né? Ele é aquela pessoa que ele enxerga mais as coisas, ele vai precisar menos, talvez, da sua parte da afetividade, mas não significa que ele não precisa da sua atenção. Então, quando a gente começa a entender que tipo de pai, né, eu estou sendo, que tipo de mãe eu estou sendo, eu começo a entender que eu preciso muito mais ser uma pessoa assertiva em lidar com cada um de acordo com o recurso e com a dor que ele tem. Não adianta eu querer ficar abraçando um esquizoide, gente. Não adianta eu querer ficar abraçando e beijando um esquizoide. Ele não precisa disso. Ele precisa, né? Eu sou mãe de um esquizoide. Então, o que a minha filha precisa? Que eu fique abraçando e beijando ela o tempo inteiro? Não. Ela não precisa disso. Não significa que ela não precisa da minha, o quê? Atenção. Ela entende a minha forma de amor e de carinho com a minha atenção. Filha, o que você tá pensando? O que tá aí? Pode falar, coloca pra fora suas ideias. Que ideia você teve? Olha, eu tenho que deixar ela falar. Às vezes ela tem ideias do arco da velha. Só que eu tenho que ouvir primeiro e depois eu vou pontuando. Se for assim não é melhor, se for assado não é melhor. E hoje é engraçado que falando de que tipo de pai você eu sou mais rígida com oral. E minha filha, ela é mais esquizoide com oral. Não adianta eu exigir, por exemplo, que ela queira ser a pessoa perfeita. Porque eu sou o rígido que é a perfeição. Por quê? Pra ela, ser basta. Pra ela, basta. Ela faz algo que ela olha e fala assim, pra mim tá bom. Ela não precisa entender, eu tenho que ser a melhor nessa área. Ela vai dar o melhor. E o melhor dela já deixa ela satisfeita. Pra vocês terem uma ideia, olha que coisa incrível. A minha filha, ela trabalha com beleza. E, né, visagismo e tal. E um rígido, vocês que têm aí 3 filhos, um rígido, por exemplo, vai sair de casa, ele vai pegar alguma coisa na esquina pra você. Se ele for um rígido, vai ser uma criança que vai colocar. Ela vai estar com uma roupinha legal. Se for uma menina, ela não vai sair com o cabelo despenteado. Ela vai passar um batonzinho. E isso é super legal. Pra vocês terem uma ideia, como isso é muito real, eu faço aula de inglês online, né? Com a minha teacher. E ela tem uma filhinha rígida, tipo, nível hard. Ela passa batonzinho e prende o cabelo pra falar oi pra mim na aula de inglês. E eu, como rígida, exigia isso também do quê? Da minha filha. Neia, seja bem-vinda aqui, viu? Eu exigia isso da minha filha. A gente ia, tipo, fazer uma compra no mercado à tarde. Eu falava, filha, você vai passar com essa bermuda? Você não vai passar um batonzinho? Ela, pra quê, mamãe? Você tá entendendo? Só que eu não sabia disso há 10 anos. Então, eu cobrava dela algo que não é importante pra ela. Então, você como pai, será que você não está exigindo do seu filho algo que não é importante para ele?
E não vai adiantar. E se você exige, ó, entrou a sua aqui também, tem 3 filhos que eu sei. E se você exigir do seu filho algo que você tá ferindo ou evidenciando a dor dele, ele vai entrar no recurso ou ele vai continuar na dor? Ele vai continuar na dor. E se você também é cobrado, né, do seu pai, da sua mãe, algo que não é o seu recurso, você vai estar sendo evidenciado a sua dor o tempo inteiro. Imagine se você é um esquizoide ou se você é um oral e você ficou o tempo inteiro falando, pai, pra que precisa de abraço? Pra que precisa ligar? O oral pode ter 30, 40, 50 anos. Ele quer ganhar ovo de Páscoa na Páscoa. Vocês têm noção disso? Porque pro oral isso é importante. Aquele contato lembrou de mim, fez um carinho pra mim. E eu tô falando isso, né, dessa história de ovo de Páscoa. A gente passou a Páscoa recentemente aí. No outro ano passado, por exemplo, minha mãe, não vou dar ovo de Páscoa pra ninguém. Gente, eu tenho 40 anos. Um pouquinho mais já, né? Vou falar 40. 40 anos. Eu falei assim pra minhas irmãs, nossa, a mamãe não vai dar ovo de Páscoa pra gente esse ano. A minha irmã, que é psicopata, virou e falou assim, viu, e daí? Eu não, só comentei. Gente, porque pra mim era importante. Dá pra acreditar. Aí, hoje, né, isso faz 3 anos. 3 anos, há 3 anos. Hoje eu paro pra olhar e falo, meu Deus, é minha oral, é a minha criança que quer essa atenção. E depois disso, aí minha outra irmã comenta, fala assim, todo ano agora. Esse ano minha mãe não deu ovo, mas ela veio em casa, mesmo na pandemia, trouxe chocolate, porque ela já entendeu que isso é importante pra mim. Pra minha irmã mais nova, depois você me dá, mãe. Por quê? Porque ela é mais psicopata. Pra minha irmã do meio, ela também é mais oral com rígida. Então, as necessidades são diferentes. E aí, quando eu falo dessa convivência de relacionamento de pais e filhos, não importa a idade que você tem, você precisa entender como você funciona. Senão, você vai passar uma vida punindo seus pais, né, por algo que ele não tenha feito, mas que hoje você é adulto. Se você é um adulto saudável, é você que vai suprir isso para sua criança. Você vai passar a vida ou tentando agradar os seus pais ou provar para os seus pais que você é bom em algo que para ele não é importante, porque ele vai te amar de qualquer forma. Só que como você não entende que essa é uma dor que demanda da sua criança, você passa uma vida inteirinha sofrendo por algo desnecessário. E quando eu bato na tecla, né, o porquê que é importante você saber como você pensa, o porquê é importante você entender que mente você carrega, porque você vai atuar não só para você. Você começa nessas lives aqui, quantas pessoas já, quando termina a live, me manda mensagem, nossa, Paty, que coisa, hoje eu aprendi uma coisa nova, nossa, eu usei isso. E as pessoas nem sempre fazem os meus cursos, mas elas estão dispostas a se desenvolver, a ser uma pessoa melhor, a entender a sua própria dor. Gente, porque você viver com uma dor existencial, né, e a dor existencial que eu falo é a dor do traço, né, a dor do seu traço. Aqui, ó, Paty, isso é muito libertador. Né, Nath? É verdade, né? Se a Nath, né, em algum dia quiser entrar aí pra falar o depoimento dela, que legal que foi, que a última aula que a gente teve, que a Nath é minha aluna, ela deu um depoimento, Paty, como foi importante eu entender que eu sou psicopata. Eu entender que um psicopata, ele não é uma pessoa ruim. Um psicopata, né, que a gente fala psicopata, se você tá assistindo essa live pela primeira vez, você pode falar, nossa, tá falando da patologia. Não, gente, eu tô falando de um estudo de Reich, que é um estudo de 1923, e que hoje é uma arma poderosa pra gente de autoconhecimento, com ferramentas, onde você entende exatamente que tipo de mente você, o corpo carrega, que tipo de mente você tem. E o tipo de mente que você tem leva você às suas conquistas ou a estar patinando aí na vida que você tá levando hoje. Daí, voltando aqui pra Nath, ela falou que legal como isso mudou minha vida. Porque às vezes as pessoas olham um psicopata, as pessoas acham que o psicopata é só interesseiro. É a pessoa que, nossa, ela só vai fazer para levar vantagem. Ela vai ter um quê maior da negociação? Sim, mas o psicopata tem o quê do encorajamento. Porque ele sabe a dor da manipulação. Ele sabe a dor que é você ter que toda vez provar que você é o melhor. Então, esse psicopata, ele é aquele que, se ele estiver do seu lado, ele vai te apoiar, ele vai acreditar em você, ele vai te impulsionar para alcançar, para conquistar, porque ele vai olhar para você e vai ter uma ideia para você que você nem mesmo passou pela sua mente.
Então, olha, e quando ela falou isso, ela falou, puxa vida, como foi bom entender que eu também tenho esse lado, porque eu não sabia me expressar. E é uma pessoa mega da comunicação, mega da negociação. Olha a importância, né? E aqui que eu tô falando com vocês, eu quero que vão colocando aí, né? Como que está, então, a partir dessa ótica, dessa nova visão que eu trago pra vocês de relacionamento com os pais e filhos? Que ficha que cai pra você, né? Que ficha que tá caindo pra você ouvindo isso? O que você precisa, ou ter um relacionamento, entender que cada filho pensa de uma forma? Você precisa entender que você é diferente dos seus irmãos, que o seu pai tem uma dinâmica e a sua mãe tem uma outra dinâmica. Como que você lida com isso? Porque parar de achar, né, daí tudo muito vítima, muito pessoal. A gente consegue olhar para os nossos pais e para os nossos irmãos e para os nossos filhos a partir da ótica o quê? Do autoconhecimento. Foi muito engraçado, né, que a gente tá nessa época aqui, né, de pandemia, tá? Então a gente não tá saindo muito, mas a minha filha começou a vir aqui em casa. E nós tivemos aí uma conversa, ela, o esposo, eu e meu esposo, falam cada um olha pra si. Eu falei, nossa, essa dinâmica tinha que ter partido de mim, né, que eu que sou coach, eu que sou a pessoa do desenvolvimento humano, partir do meu esposo. A gente vai olhar cada um, né. Aqui a Su falando, os meus são tão diferentes um do outro. E olha que legal, né, Su? Você vindo aqui aprendendo cada vez mais como lidar com cada um deles, como lidar com o esposo e como se conhecer. Como lidar com você, com a sua criança, que a gente também tem a nossa, né? E daí falando, né, voltando aqui, cada um vai olhar e vai falar sobre si. Qual é o defeito que você identifica e que você precisa melhorar? Gente, falei, ai meu Deus, né? Ai, meu esposo falou dele, meu genro falou dele, minha filha falou dele. Quando chegou no meu, eu olhei e falei, olha pessoal, né? E até já tô perguntando e já quero que você já reflita. Qual é o defeito, né? Ou algo que você identifique em você que você precisa melhorar? Coloca aqui pra mim nos comentários. O que você, ouvindo tudo isso, identifica que você precisa melhorar? E a minha resposta foi a seguinte, falei, eu vou dar essa resposta e eu vou ser muito criticada, mas tudo bem, eu tô pensando, eu vou falar. Falei, olha, eu vejo que hoje eu sou uma pessoa que eu consigo identificar o meu defeito muito mais rápido e já pensar o seguinte, o que eu preciso fazer para eliminar isso? Então, talvez seja o quê? Sei lá, inconstante, a falta de contentamento em alguns momentos, mas hoje eu consigo entender de onde veio isso e já tento equilibrar isso da melhor forma possível. Equilibrar, né? Para os meus alunos, quando eu falo equilibrar, eles já sabem qual é a conotação que isso tem, mas eu consigo encaixar isso da melhor forma possível. E eu falei, nossa, agora eu vou ser criticada, né? Aí o meu genro, ele falou, nossa, Paty, se isso fosse há 5 anos, você responderia algo totalmente diferente. Porque você era uma pessoa muito mais, tinha que ser tudo do seu jeito e tal. Ele falou, não, realmente eu tenho que confessar que você tá mudando e muito. Falo, olha que gostoso, né? Daí meu esposo olhou e falou, pior que eu também tenho que concordar. Minha filha, é verdade e tal. Por quê? Não que nós não vamos ter defeitos, mas fica tudo tão evidente porque não fica mais no oculto. Porque eu começo a entender que eu não vou mais deixar os meus fantasmas, os meus sabotadores, as minhas crenças limitantes, que elas governem agora mais a minha vida, entendeu? E aqui, ó, vou ler aqui o comentário do Ricardo. Ó, meu pai tem 3 filhos e separado quando éramos crianças. Tenho 3 filhos. Meu casamento está acabando e com os meus filhos na mesma idade que nós tínhamos. Pena que só vi essa live hoje. Então, Ricardo, ó, eu vou te falar uma coisa. Você vai me mandar um direct e nós vamos conversar. Porque você escreveu aqui, ó, o meu casamento está acabando. Meu casamento não está acabado. Então, você vai mandar um direct pra mim e nós vamos conversar sobre isso. Porque você identificando, né, quais são as suas dores, o seu casamento ele pode sair de acabando para restaurado. Mas o quanto você quer? Essa é a pergunta, né? Então, se você quiser, pode me chamar aqui no direct que a gente vai conversar, ok? E aqui a Natália, entendi, você está mais atenta e já busca o autoanálise e a correção. Isso, Natália, é exatamente isso. Já busco, na hora que, sabe assim, quando acende a luz, você já fala assim, por exemplo, eu me comprometi todos os dias a fazer uma live 9h57.
eu me comprometi com vocês que me seguem. Então, tá. Quando tem dias que eu conheço o meu perfil, eu sou o perfil da triangulação, né? E quando eu falo da triangulação, os meus alunos já sabem o que eu tô falando. Ah, Ricardo, a gente se fala, tá? Vai ser um prazer poder conversar com você. Quando a triangulação, o que é? Uma hora eu quero uma coisa, uma hora eu não quero mais. E quando você se compromete, né? Quando você se compromete que você vai fazer uma live 9h57, nem todos vocês estão acompanhando a minha live todos os dias, mas eu me comprometi comigo. Mas eu sei que uma hora eu tô aqui, uma hora eu tô ali. Uma hora eu tô aqui, eu tô ali. Eu já sei que eu funciono dessa forma. Então, vai dando 9, 9, 10, eu falo, hoje eu tenho uma live. Por quê? Eu estou comprometida comigo. E saber que às vezes eu quero fazer e às vezes eu não quero é normal, porque faz parte do meu perfil. Faz parte do meu perfil, às vezes, querer uma coisa e depois não querer mais. Faz parte do meu perfil, então eu já sei isso. Só que cada vez mais que eu faço, vai me dando mais prazer. Por quê? Eu vou podendo contribuir com mais pessoas. Eu vou podendo ajudar mais pessoas. E é uma coisa muito incrível, que a gente aprende uma coisa e, né, coloquem amor aí nas minhas palavras do que eu vou falar. Chega um momento da nossa vida que tanto faz se você tá ganhando 15, 30, 50 ou 100 mil por mês. O que mais importa pra você é o legado que você tá deixando. E a primeira vez que eu vi isso foi de um coach que ele chama Paulo Vieira, tá? Ele é um coach cristão e eu gosto muito desse coach. Tem um outro também que é o Thiago Brunet, que ele é um pastor coach. E eu amo essas pessoas assim, que eles trazem muito conteúdo. Então se você não segue, siga-os porque eles são pessoas muito íntegras. E ele falou isso. E quando a gente não está naquela situação financeira que essas pessoas falam, você fala assim, é porque ele já tem. Mas não. Quando você, né, Ronaldo, bom dia, seja bem-vindo aqui, viu? E quando você tá num patamar, você vai começar a entender que o que mais importa pra você é como as pessoas estão sendo impactadas com aquilo que você faz. Então, quando você começa a fazer algo que você vai ver que está sendo relevante para vidas, famílias, estruturas, você fala, eu não posso parar, porque já não é mais só por mim. É pelas pessoas que estão mudando as suas histórias, através de ouvir que eu não posso tratar todos os meus filhos iguais, de uma mesma maneira. Quando eu consigo ouvir que talvez eu esteja em relacionamentos que estão sendo destrutivos, para fazer o que com os meus pais? Para punir os meus pais, inconsciente. Tem uma pessoa que tá aqui, né, que um dia eu também quero que você participe da live comigo para você contar isso, viu? Não vou falar o nome, porque de repente ela não quer, né? Mas eu quero muito que ela participe, que é o seguinte, tem pessoas que vão falar assim, também, ó, meu pai não me deixou fazer isso, também ele vai ver só, ele vai ter que me aguentar o resto da vida, porque aquela criança fica ferida, não foi ouvida, não foi cuidada, e ela vai se vingar do pai uma vida inteira. Até que ela consiga se deparar com uma live como essa que vocês estão ouvindo, ou um curso, né, como o curso que eu ministro aí, para você entender que exatamente que tipo de mente que o seu corpo carrega e fala assim, minha vida mudou. Minha vida simplesmente mudou quando eu entendi que eu estava me vingando e por isso eu não estava conseguindo relacionamentos para que eu conseguisse ser feliz na minha vida amorosa, nos meus relacionamentos, na minha vida sexual, na minha vida financeira. Olha que coisa mais louca. E a gente fala que existem perguntas que elas são tão simples e que elas mudam histórias, né? Então, quando a gente vai falando aqui, deixa eu ver que acho que eu ando o meu tempo, né? E eu quero deixar mesmo isso para vocês, né? Parem e se olhem. Olhem pro espelho. Não adianta, se você tem traços que você tem dor da rejeição, você vai viver com esse traço porque ele é existencial, ele vai existir sempre na sua vida. E como a Natália resumiu ali o que eu quis dizer, que ela falou, olha só, né? Sem medo de olhar para dentro, aqui, ó, entendi. Você está mais atenta e já busca a autoanálise e a correção. É isso. Então, vai se olhar no espelho, comece a entender os formatos do seu corpo, comece a entender quais são, aqui, 10 minutinhos, obrigada, Alexa. Comece a entender que olho você tem. Nós fizemos nessa última turma, foi incrível. Eu tava só na parte teórica, né, explicando a fase, como cada um funciona. E eu olhei uma das alunas e fiz assim, chega pertinho da câmera, né? Eu quero ver bem pertinho os seus dois olhos, tira seu óculos. E ela chegou perto da câmera, olhou, fez assim, ó, no seu olho direito você tem uma esquizoidia dela.
Agora eu já sei o que é esquizoide. Eu falei, esquizoide é de você não querer olhar, se conectar com a parte masculina. O que pode ter acontecido na sua infância com o seu pai que você não quis se conectar? Gente, ela fez assim, como você tá vendo isso? Daí eu falei, tá escrito aí. E aí ela começou a descrever, ela falou, e a irmã dela tava do lado dela, ela falou assim, meu Deus. Ela olhou e fez assim, exatamente o que? Na fase, no momento, o seu corpo, ele fala. Você já imaginou poder saber, olhar para uma pessoa, entender qual é a dor, qual é o recurso dela? Isso não tem preço, isso é incrível. E é por isso que eu venho, né, todos os dias, 9h57, conversar com vocês. Porque quando você entende isso, você é liberto. Você é liberto de se culpar para cuidar da sua criança e você é liberto do julgamento para julgar as outras pessoas. Porque o ser humano, ele gosta tanto disso, né? A gente olha para as pessoas e já julga e já dá o veredito. Só que aquela dor existencial que ela tem, como que lidar com isso? E fica tudo muito mais leve quando eu consigo entender, né? Como funciona, como é cada um. Olha aqui, né? Cada dia estou me surpreendendo com as lições. Tenho me identificado muito em tudo que preciso melhorar. Tenho refletido muito. Então, que bom, né? Que bom para a gente parar de ser dependente emocionalmente dos nossos pais, mas ter uma convivência saudável, que isso é muito importante. Isso de uma forma saudável, sem fazer com que eles se sintam culpados pelos seus erros, às vezes pelo momento da sua vida não estar tão bom. E você possa olhar para eles sem aquela, ai, mas coitados não, leva eles para a vida. Sejam filhos que levem seus pais para a vida, não que façam também eles serem dependentes emocionalmente de você, né? E você como pai, como mãe, olhe para os seus filhos, entenda, põe um do ladinho do outro aí, ó, esse pensa assim, esse pensa assado, esse pensa assado. Então, eu tenho que lidar com cada um de formas diferentes. Lidar com cada um de maneiras inteligentes. Porque cada um vai ter o seu suprimento de afetividade da forma certa e o encorajamento da forma certa. E serão adultos incríveis, né? Então, eu quero já partir aqui para o finalzinho e agradecer por vocês que ficaram aqui comigo até agora, né? Esse curso foi um divisor de águas para mim. Para me aceitar, também entender melhor o outro, aceitando as diferenças. Ai, Nath, obrigada, viu? Obrigada pelo seu depoimento, é muito importante para mim. Fico feliz, sei que cada vez mais eu tô aí fazendo o meu legado, o meu propósito, né? Fico feliz de verdade. Então, para você que tá aí, né, comigo, obrigada, Paty. Para você que tá aí comigo, eu quero pedir para você uma coisa, né? A Paty já falou que eu vou compartilhar essa live com mais pessoas. Então, se você puder compartilhar essa live, né, com algumas pessoas, se você puder tirar um print, colocar no seu stories, me marcar, eu vou compartilhar, né? Você me marcando. E eu sou muito grata para que mais pessoas possam também alcançar, né, essa liberdade para ser um adulto saudável, para cuidar de uma maneira correta da sua criança e não precisar mais que ninguém venha cuidar dele, né? Então, obrigada a cada um que esteve aqui comigo. Um grande beijo, uma semana abençoada para quem volta a trabalhar, cada um se cuidando, né, da maneira que tem que se cuidar. Ó, tem o livro do Augusto Cury que fala de filhos e pais. Vou ler de novo. Isso mesmo, Bruno, leia mesmo, é importante, né? Faz pose pro print. Ah, vou fazer pose pro print, então, vamos lá, pose pro print. Aê, obrigada, viu, gente? Então, gratidão e a gente se vê amanhã. E se você tiver pergunta, Ricardo, eu vou esperar você me chamar, tá? E se você tiver perguntas, manda aí pelo direct. O que você gostaria de saber? Que área da sua vida você gostaria de saber? Manda aí pelo direct e a gente vai conversando, tá bom? Um grande beijo, uma semana abençoada para todos e amanhã a gente se vê 9h57.